Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, que tem por título A Urgência do Discipulado. Hoje, queridos irmãos, vamos estudar uma das áreas mais negligenciadas dentro do serviço cristão, que é o discipulado. A Bíblia nos exorta a fazer discípulos, que vai muito além do que apenas pregar o Evangelho, conforme veremos nessa lição. Nossa oração, queridos irmãos, é para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos perceber a importância de voltarmos a investir tempo e energia nesta função tão importante que é fazer discípulos. O textuário da lição está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19, e nos diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Já a verdade prática nos ensina, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Para a leitura bíblica em classe temos dois textos. O primeiro deles no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, e o segundo texto está ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 ao 47. Acompanhe a leitura, por favor. Mateus capítulo 28. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Agora, Atos, no capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como objetivo geral da lição, nós temos esclarecer a urgência do discipulado. E como objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, conceituar o discipulado. Já para o tópico 2, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E, finalmente, para o tópico 3, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Meus irmãos, como de costume, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição deste vídeo, e se você está assistindo esta videoaula ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. Conforme mencionamos, queridos, no começo desta aula, discipular não é, abre aspas, apenas pregar o Evangelho, mas conforme o comentarista pontuou, é algo que deve acompanhar a pregação, tendo em vista que, pela pregação, a pessoa aceita a Cristo como Salvador,
para então, a partir de então, a partir do momento em que ela aceitou a Cristo, se converteu verdadeiramente, ela inicia um processo de mudança, de alteração na sua vida, porque ela vai passar a aprender e também a ser instruída, ajudada, para que ela se torne parecida com o Senhor Jesus Cristo. Ser como Cristo é o alvo de todos os cristãos, e para aqueles que aceitam Jesus, é de suma importância que haja alguém para os ajudar, para os discipular. E aí, queridos irmãos, é que a maioria das igrejas está falhando nessa tão importante tarefa para o reino de Deus. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Na realidade, queridos, essa questão de somar para o bem ou somar para o mal é o resultado tão somente da aplicação ou não do discipulado na vida desta pessoa. Se esse novo crente for acompanhado, for discipulado por alguém idôneo, por alguém preparado, este novo crente terá todas as condições para se tornar também um bom crente. Porém, se acontecer o que está acontecendo na maioria das igrejas, uma pessoa aceita Cristo, começa a frequentar os cultos, porém ninguém se aproxima dela, ninguém se oferece para discipular esta pessoa. Qual é o resultado? A maioria absoluta dessas pessoas que aceitam Cristo, depois de um certo tempo, e muitos deles não esperam nem um mês, vêm num culto, vêm 2, 3 cultos, e por falta de acompanhamento, por falta de acolhimento, essas pessoas não voltam mais na igreja. Queridos, é importante nós termos em mente a seguinte questão. Todos os novos convertidos precisam ser discipulados. A Bíblia diz que um novo convertido é um bebê espiritual. E bebê não consegue comer sozinho. Bebê precisa ser alimentado. E aqui, fazendo uma comparação com a parte espiritual, alguém que aceite a Cristo como seu Salvador, logo após a conversão, essa pessoa é um bebê espiritual. E pode ser uma pessoa de 30, de 40, de 50, de 60 anos de idade, queridos. Porém, a idade fisiológica, a idade do corpo dele não tem nada a ver com a idade espiritual. Uma pessoa que aceite a Cristo hoje, ela se torna um bebê e precisa ser ajudada. Que nós, nessa aula, consigamos compreender a urgência que o reino de Deus tem, em que se levantem pessoas dispostas a doar o seu tempo, a doar da sua vida, para ajudar no discipulado dos novos convertidos. Se isso continuar a não acontecer, queridos, a taxa de permanência dos novos convertidos na igreja continuará a ser muito pequena. O reino de Deus precisa de nós. O reino de Deus precisa que nós atuemos nesta área de discipular os novos convertidos, porque o pastor sozinho não consegue, queridos, realizar um excelente trabalho. Porque imagine uma congregação de 100 pessoas. Se 5 pessoas aceitarem a Cristo por mês, são 5 pessoas que ele precisará acompanhar todas as semanas. E no segundo mês e no terceiro mês, é humanamente impossível o pastor fazer isso, principalmente na nossa igreja, onde os pastores não têm dedicação exclusiva. Por conta disso, queridos, é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência. Discipulado normalmente é feito por outros membros. Outros membros é que ajudam os novos convertidos no início da sua jornada espiritual. São outros membros mais maduros que auxiliam os novos convertidos a caminhar no dia a dia com Cristo Jesus. Porém, conforme mencionamos, nós estamos sendo muito negligentes nessa importante tarefa para o reino de Deus. Como ponto central da lição nós temos, discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Chegamos agora ao tópico 1. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor.
Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Meus irmãos, talvez o melhor significado para a palavra discípulo que se aplica aos cristãos é imitador. Discípulos de Cristo são aqueles que seguem as pisadas do Mestre, imitando-o nas suas decisões e ações, com o intuito de ir se tornando cada vez mais parecido com ele. O apóstolo Paulo, queridos, nos exortou a isso. Leiamos o que ele escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então vejam, queridos, que para nós cristãos, a palavra que melhor define a questão de ser discípulo é ser imitador de Cristo. Tópico 1. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Naquele tempo eram comuns haver discípulos e mestres. Porém, queridos, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo foi o único e verdadeiro mestre. Leamos o que está ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 23, versículos 8 e 10, na Almeida Revista e Corrigida. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, mesmo tendo, naquela época do Senhor Jesus Cristo, muitos mestres e discípulos, a Bíblia nos fala que o único mestre verdadeiro foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Meus irmãos, é importante nós notarmos que o chamado desenvolvimento espiritual está diretamente ligado a quanto nós estamos parecidos com Cristo, no sentido de imitarmos as suas ações e intenções. Quanto mais nós agirmos do modo como Cristo agiria, mais nós estamos crescendo espiritualmente falando. Por quê? Porque conforme nós vamos agindo como Cristo, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Ele, conforme eu mencionei há pouco. Inicialmente, queridos, nós temos que ser imitadores dele, entender como ele viveu, entender como ele agiu, entender como foram as suas pisadas, como foram as suas ações, como foram as suas intenções, e nos tornarmos imitadores dele, de Cristo. E quanto mais nós somos imitadores, quanto mais nós nos parecemos com ele, isso significa que estamos crescendo espiritualmente. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais nós nos distanciamos das ações que Cristo tomaria, das decisões que Cristo tomaria, das ações que ele realizaria, isso significa que nós estamos tendo um decréscimo, um declínio espiritual. Porque Cristo, queridos, é o nosso sumo exemplo. Ele é o alvo que nós precisamos atingir como cristãos, como servos de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos das suas ações, significa que estamos crescendo espiritualmente. Quanto mais nós nos distanciamos daquilo que Cristo costumava fazer, estamos tendo um rebaixamento, um esfriamento espiritual. Porque, conforme eu mencionei, Cristo é a nossa referência. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Realmente, queridos, o Evangelho atinge todas as áreas da nossa vida. Não fica nenhuma área, por mais específica que seja das nossas vidas, que a Bíblia não tenha autoridade. A Bíblia é a autoridade máxima em instrução sobre a vida de cada cristão. Nela nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Conforme os irmãos já estão cansados de ouvir, a Bíblia, queridos, é a nossa regra de fé e prática.
O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui, meus irmãos, é muito importante nós deixarmos claro que discipular é muito mais do que falar ou ensinar a palavra de Deus. A pessoa que discipula alguém precisa ter um testemunho de vida para comprovar aquilo que ela está ensinando para o novo convertido. Vejam que não adianta simplesmente falar, não adianta simplesmente ensinar a palavra de Deus. Nós temos que demonstrar que aquilo que nós estamos ensinando, ou aquilo que nós estamos falando, nós estamos aplicando, queridos, na nossa própria vida. E precisamos mostrar ao novo convertido que se nós realmente crermos na Bíblia, se nós realmente obedecermos a palavra de Deus, as coisas mudarão nas nossas vidas. É inconcebível, ou seja, não podemos aceitar um discipulador, alguém que queira discipular alguém, que não tenha testemunho de vida, no sentido de aplicar a palavra de Deus na sua própria vida. Nós não podemos, queridos, falar e não cumprir, porque a Bíblia chama isso de hipocrisia. Vamos ler o que está ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 23, versículo 3, na Nova Versão Transformadora. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensina. Percebam, meus queridos, que nesse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus Cristo combate duramente a postura dos fariseus e ele os chama várias vezes de hipócritas. Então percebam, para que alguém venha a discipular um novo convertido, essa pessoa precisa ter testemunho de vida, porque o testemunho da sua vida vai falar muito mais alto do que as palavras. Ou seja, nós precisamos, queridos, ter nas nossas vidas, aleluia, a comprovação de que a palavra de Deus é a verdade. Se a Bíblia diz que a palavra transforma, nós precisamos ser transformados por esta palavra. E alguém, para ensinar um novo convertido, precisa ter sido transformado por esta palavra. Glórias ao nome do Senhor. Daí então a importância, queridos, de nós testemunharmos com as nossas próprias vidas quando estamos lidando com novos convertidos. Eles precisam ver graça em nós, eles precisam ver transformação de vida em nós, eles precisam ver santidade, justiça e amor nas nossas vidas, para que eles possam realmente ter a convicção de que o Evangelho verdadeiramente transforma. Por quê? Porque a pessoa que está me instruindo é uma pessoa transformada. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus Cristo designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, como está na Nova Almeida Atualizada, é mateteuo, fazer discípulos, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Aqui, meus irmãos, nesse texto, o comentarista explica um pouco mais essa questão de Mateus 28, 18, dizendo que o significado daquela palavra, ide ensinais, seria realmente ide e fazei discípulos. Fazer discípulos, queridos, é muito mais do que apenas pregar o Evangelho. Fazer discípulos é muito mais do que falar a palavra de Deus. É ajudar estas pessoas a entenderem o Evangelho e fornecer para elas o apoio necessário para que a palavra de Deus possa ser entendida por essas pessoas e assim, sendo entendida, a palavra de Deus possa levar transformação para a vida delas. Conforme o comentarista pontuou também, esse trabalho de discipulado não é opcional, ou seja, se nós quisermos fazer, se nós tivermos tempo para fazer. O discipulado, queridos, é algo mandatório pela palavra de Deus. Por quê? Porque conforme eu mencionei há pouco,
Uma pessoa que aceita Cristo como seu Salvador é uma pessoa considerada um bebê espiritual, e todo bebê precisa de ajuda, todo bebê precisa de suporte. Senão esse bebê vai morrer de fome. E conforme eu mencionei, é o que acontece na maioria das nossas igrejas, infelizmente. Discipulado, queridos, é algo mandatório, é ordenança de Deus para a igreja. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. Aqui, queridos, a ênfase dessa questão do ensinar a guardar a palavra de Deus se dá com o testemunho de vida. Como que eu ensino alguém a guardar a palavra de Deus? Através do meu testemunho. E aí entra novamente o que nós já mencionamos, a importância de alguém que esteja discipulando um novo convertido ser alguém verdadeiramente maduro, que tenha frutos, que tenha a palavra de Deus atuando na sua vida de uma forma inegável, de uma forma inconfundível. Porque este ensinar a guardar, como eu já mencionei, está totalmente relacionado com o nosso exemplo de vida. O novo convertido deve olhar para o discipulador e ver a ação do evangelho na sua vida e na sua família para a glória do nome do Senhor. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. Meus irmãos, um dos maiores sinais de que realmente o discipulado estava sendo executado ali no início da igreja primitiva foi o fato de eles estarem todos juntos e também recebendo a ministração da palavra de Deus. Leiamos o que está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, na Almeida Revista e Corrigida. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O verdadeiro discipulado, queridos, só acontece quando há convívio, somado à ministração da palavra de Deus. Discipulado sem convívio, sem interação humana, é praticamente impossível. E quando juntamos esse convívio, essa interação humana com a ministração da palavra de Deus, aí sim nós temos um processo de discipulado completo para a glória de Deus. Subtópico 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Queridos irmãos, o apoio ao ensino da palavra de Deus, no modelo de culto que nós assembleanos estamos acostumados, é a segunda etapa do discipulado. A primeira etapa é aquela que eu acabei de mencionar, quando um discipulador começa a acompanhar o novo convertido durante as semanas, durante os meses, instruindo esse novo convertido, explicando a Bíblia para ele, lendo a Bíblia com ele, para que ele vá se ambientando, para que ele vá sendo instruído na palavra de Deus pelo seu discipulador. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa se dá quando este novo convertido vai à igreja e começa a receber as ministrações dos obreiros, do pastor da igreja, dos ensinadores, dos pastores que pregam, que ensinam em cima do púlpito. Esta é a segunda etapa do discipulado. A primeira é o acompanhamento de um discipulador ao novo convertido. A segunda é justamente essa, quando o discípulo, quando o novo convertido começa a receber a palavra de Deus através do ensino, através da ministração durante os cultos. E aqui, queridos, temos mais um ponto importante. Como normalmente o novo convertido, quando ele vem para Cristo, ele tem um conhecimento bíblico muito limitado, ali entra a ação também do discipulador. Para o quê? Para explicar a palavra ministrada para que o novo convertido consiga entendê-la com maior facilidade. Infelizmente, queridos, as palavras que são ministradas no nosso púlpito, elas não são palavras fáceis, de fácil entendimento para aqueles que não estão, para aqueles que estão chegando agora no Evangelho. Porque nós usamos muitas palavras que aquelas pessoas que são novas convertidas não entendem, não compreendem.
palavras que para nós pentecostais são palavras conhecidas, palavras corriqueiras, muitas vezes são usadas na ministração, né, na pregação ou no ensino, e essas palavras são estranhas ao novo convertido. E aí entra a ação do discipulador para explicar estas palavras que o novo convertido não entende, em termos que ele possa compreender o que está sendo pregado ou o que está sendo ensinado. Então vejam que o discipulador é tão importante na primeira fase, como também na segunda fase, ou na segunda etapa, que é quando o novo convertido tem contato com a palavra de Deus durante os cultos ministrados nas igrejas. Inclusive, queridos, nós temos um exemplo bíblico que menciona essa questão das pessoas ensinando a palavra de Deus para o povo para que eles pudessem compreendê-la. Vamos ler o que está ali no livro de Neemias, no capítulo 8, versículos de 6 a 8, na Almeida Revista Corrigida. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam, percebam, ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Moisés, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Vejam, queridos, que Esdras ministrava e as outras pessoas que estavam com eles instruíam o povo para que a palavra de Deus fosse entendida por aquele povo. Eles ouviam e entendiam. Por quê? Porque haviam pessoas que explicavam o significado da palavra para eles. E aí entra também a ação do discipulador. O discipulador vai agir junto ao novo convertido, fazendo com que ele consiga compreender a palavra que está sendo ensinada ou pregada na igreja. Porque, conforme eu já mencionei, a maioria dos pregadores e ensinadores não contextualiza a palavra, ou seja, não usa palavras que qualquer pessoa pode entender, sendo cristão ou não cristão. Normalmente nós pregamos e ensinamos, queridos, com palavreados basicamente cristãos, palavreados pentecostais, né? O evangeliquez, como muitas pessoas dizem. Mas nós temos que nos preocupar em tornar a nossa mensagem acessível até para aqueles que não conhecem o evangelho. Só que é muito difícil que isso aconteça. Porém, aí entra, conforme eu mencionei, a ação do discipulador, para ajudar o novo convertido a compreender aquilo que está sendo ensinado e pregado na igreja. O currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Aqui, queridos, nessa passagem, o comentarista menciona a terceira etapa do discipulado, que realmente é um curso de teologia. Nesse momento em que um novo convertido, que já não será mais tão novo convertido, se decide por tentar conhecer mais e mais a palavra de Deus, ele pode escolher fazer um curso teológico para que ele possa realmente se aprofundar no conhecimento bíblico. E aí já é a terceira etapa, o terceiro passo, que estão disponíveis, vamos dizer assim, na maioria das congregações, na maioria das denominações, o acesso a um curso teológico. Mas percebam então que para essas pessoas, quando vão para um curso de teologia, já precisa estar um pouco mais amadurecidos. Não pode entrar no curso de teologia ainda sendo totalmente novo convertido. Precisaria ter pelo menos uma boa base de um conhecimento geral bíblico e também uma boa experiência de vida com Cristo antes de entrar num curso desse. Então, aqui nós vemos que essa questão da teologia é o terceiro passo no que diz respeito na formação do discípulo. Chegamos agora ao tópico 2.
o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas em todos os lugares, em todas as épocas e continua valendo atualmente. Aqui, queridos, o comentarista interpreta o que aconteceu no início da igreja primitiva ali em Jerusalém como sendo um exemplo a ser seguido pela igreja em todos os tempos. Subtópico 1, a palavra. A autoridade das Escrituras é única e singular, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Meus irmãos, o nosso relacionamento com a palavra de Deus deve ser intenso e constante. Conforme mencionamos e vamos repetir, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E é nela que nós encontramos direcionamento para as nossas vidas. O salmista diz no Salmo 119, verso 105, na Almeida Revista e Corrigida: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, sem a palavra de Deus, nós estamos em puras e densas trevas. Somente a palavra de Deus consegue iluminar o nosso caminho. É ela quem nos direciona, é ela quem nos guia, é ela quem nos conduz para o céu, porque ela é o manual de instruções do próprio Deus. A Bíblia Sagrada, queridos, é a palavra de Deus. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Este ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Queridos, aqui é muito importante nós nos lembrarmos que, na época dos apóstolos, o cânon da Bíblia ainda não estava fechado. Eles tinham apenas, naquele período, apenas os 39 livros do Antigo Testamento. E os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos pelos próprios apóstolos e discípulos de Cristo. Então vejam que aqui o comentarista diz que eles estavam, a igreja naquela época baseava a sua vida, o seu aprendizado espiritual, se baseava nas Escrituras, que eram basicamente os livros do Antigo Testamento, e também no testemunhos dos apóstolos daquilo que eles haviam recebido de Cristo. Glória a Deus, concordamos e realmente foi isso que aconteceu. Porém, queridos, a partir do momento em que fechou o cânon sagrado, a partir do momento em que foi determinado pelos santos da igreja que a Bíblia evangélica tem ali os seus 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, que já estava fechado o cânon ali na época de Cristo, e os 27 livros do Novo Testamento, totalizando 66, uma vez que fechou-se o cânon sagrado. Nós temos na Bíblia Sagrada, queridos, a revelação completa de Deus para nós. Hoje nós não podemos viver de acordo com a experiência, seja de pastor, seja de apóstolo, seja de bispo, seja de quem quer que seja. Hoje, a regra de fé e prática é o que a Bíblia nos diz. Não podemos viver debaixo de experiência humana. Não podemos viver debaixo de, abre aspas, uma nova revelação, como nós temos encontrado em outras denominações, em outros lugares por aí. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. O cânon sagrado está fechado. A revelação de Deus está fechada dentro da Bíblia. Ela, irmãos, é o que nós precisamos usar para dirigir os nossos passos. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Inclusive, eu gostaria de ler um texto que Paulo deixou escrito ali a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que vos temos pregado,
que esse seja anátema, como já dissemos. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, que esse seja maldito. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é assim: o evangelho é o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Nós não podemos basear a nossa fé, a nossa crença, o nosso caminhar na experiência humana. Nós temos que basear a nossa vida na inerrante palavra de Deus. Eu estou sendo enfático nessa parte porque o comentarista deixou escrito, que lá no começo da igreja a doutrina era formada pelas escrituras, que era o Antigo Testamento, os livros da lei, e os profetas e os salmos, e também a experiência dos apóstolos. Mas depois que o cânon sagrado foi fechado, queridos, não existe mais essa questão de basear a doutrina, criar doutrina baseado na experiência. Não podemos criar doutrinas baseadas na experiência. A doutrina é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é que tem que nos orientar, nos dirigir. A Bíblia é lâmpada, a Bíblia limpa, a Bíblia é o que nos conduzirá para o céu. Glórias ao nome do Senhor. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Aqui, queridos, eu gostaria de mencionar que, mesmo tendo escrito a palavra de Deus, aqueles santos homens, eles eram apenas instrumentos na mão do Deus Todo-Poderoso. Vejam que a glória e a honra não pode ser dos escritores, apesar de que nós os respeitamos, sim. Glórias ao nome do Senhor pela vida de Moisés, glórias ao nome do Senhor pela vida de Paulo, eles têm o nosso completo respeito. Porém, queridos, nós sabemos que eram as mãos de Deus que estavam por trás destas pessoas, instruindo-os, inspirando-os, para que esta palavra maravilhosa chegasse às nossas mãos. Vamos ler o que está ali em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, na Nova Versão Transformadora. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Vejam, queridos, que nessa Nova Versão Transformadora, este versículo é de uma clareza, é cristalino o conhecimento passado por essa versão, nesse versículo em particular, porque aqui diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa isso, querido? Que a Bíblia inteira é palavra inspirada de Deus. Foi Deus quem inspirou Moisés, foi Deus quem inspirou o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. Foi o próprio Espírito Santo quem inspirou cada um dos escritores para que a Bíblia fosse escrita de acordo com a vontade de Deus. Conforme eu mencionei, nós honramos todos os escritores, louvamos a Deus pela vida de cada um deles, mas nós temos convicção, queridos, de que é o Senhor que estava por trás da pena de cada um deles, para que esta palavra maravilhosa chegasse até nós, do jeito que estava no coração do Deus Todo-Poderoso. A Ele glórias, honra e louvor para sempre. Subtópico 2, a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo. Comunhão, queridos, como o comentarista pontuou, é ter algo em comum. O pastor Elienay Cabral define koinonia como sendo comunhão do e no Espírito Santo. Essa comunhão, queridos, é baseada na nossa relação com o Consolador amado, que coloca por terra todas as possíveis diferenças entre nós e nos faz nos unirmos em espírito com esses irmãos, na fé e no amor a Deus. Vejam então que a verdadeira comunhão entre cristãos, ela está baseada
no nosso amor e no nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é o que nos dá graça, queridos, para colocar por terra todas as nossas diferenças, para que possamos nos unir em amor e em comunhão neste Espírito maravilhoso. Isso então que é koinonia, comunhão baseada na ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Meus queridos, a comunhão perfeita e completa com Deus só se dá quando o Espírito Santo vem habitar dentro dos nossos corações e nós nos tornamos templo do Deus vivo. Hoje, as manifestações de Deus não ocorrem mais fora de nós, mas dentro de nós, porque nós nos tornamos templo do Deus Todo-Poderoso, onde as manifestações dele acontecem. Vamos ler o que está ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 22, na Almeida Revista e Corrigida, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Hoje, queridos, nós podemos glorificar ao Senhor, porque o Espírito de Deus habita, mora dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje temos um privilégio muito maior do que o que teve Moisés. Um privilégio muito maior, como diz a Bíblia Sagrada aqui, como diz o comentarista aqui, muito maior do que Abraão. Porque hoje nós temos Deus dentro de nós, habitando em nós e nos tornamos templo desse Deus vivo. Glórias ao nome do Senhor. Não há, meus irmãos, preço que pague isso que Deus está fazendo para conosco. É muita graça, é muita misericórdia, é muito amor demonstrado, nos dando essa condição de, miseráveis como nós éramos, sermos transformados em templo do Santo Espírito de Deus. Glórias ao nome do Senhor. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Inclusive, meus irmãos, João é muito enfático nessa questão. Aqui o comentarista diz, que a comunhão no cristianismo envolve tanto aquela comunhão horizontal, que somos nós com os nossos irmãos, como a comunhão chamada vertical, que é a nossa comunhão com Deus. Só que João é tão duro, tão enfático nessa questão, que João diz, queridos, que se nós não executarmos a comunhão horizontal, ou seja, se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, nós também não teremos comunhão com Deus. Veja que coisa tremenda. Se nós não temos comunhão com os irmãos, se nós não amamos os nossos irmãos, nós também não conseguiremos ter comunhão com Deus, não conseguiremos amar a Deus. Vamos ler o que está ali na primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20, na Almeida Revista e Corrigida. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Vejam então, queridos, é muito dura esta palavra, eu reconheço. Mas é a palavra de Deus, nós temos que ouvir, entender e aceitar. Se nós não temos comunhão com os nossos irmãos, nós também não amamos a Deus. Precisamos amar os nossos irmãos porque é mandamento bíblico. A comunhão cristã tem como base o amor, tanto pelos irmãos como também pelo Senhor. Subtópico 3, a comunhão na Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. E essa unidade, meus irmãos, conforme mencionamos, estava ligada diretamente ao amor aos irmãos e também ao amor a Deus. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Aqui o comentarista está tomando como referência ali Atos 4:32. Vamos ler esse texto de Atos 4:32 na Nova Versão Transformadora.
todos os que creram estavam unidos em coração e em mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Essa questão, queridos, de estarem unidos, como diz na Nova Versão Transformadora, em coração e mente, aponta para um alinhamento entre o que estava sentindo, o que estava no seu coração, com aquilo que estava sendo planejado. Todos aqueles discípulos tinham no seu coração um sentimento de agradar a Deus, de se unir com os outros irmãos. E eles tinham também a mente voltada para este objetivo. Ou seja, com o coração se sente e com a mente se planeja para atingir algum objetivo. Mente e coração unidos em um único propósito, de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então vejam que atuação maravilhosa de Deus na vida dos discípulos ali na igreja primitiva. Unidos de mente, de plano, planejamento, mente e coração, sentimento. Totalmente unidos e engajados em fazer a vontade do Senhor. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Inclusive, essa pode ser também uma definição de esperança, de unidade, mesmo propósito e mesma esperança. E é assim que eles estavam ali em Jerusalém. Tinham o mesmo propósito e a mesma esperança no Deus que nunca falha. Inclusive, queridos, o nosso propósito precisa ser o de agradar ao Senhor. Leiamos o que está ali em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, na Almeida Revista e Corrigida. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, nós somos constrangidos pelo Senhor a agradá-lo em tudo, porque para isso que nós fomos salvos. Fomos salvos para servir. Glórias ao Senhor. Subtópico 4, o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Sagradas Escrituras. O termo visto isoladamente quer dizer trabalho realizado por alguém ou algo seguindo as suas instruções. Notem, queridos irmãos, que esse trabalho que o comentarista pontua era o trabalho motivado pela unidade. Paulo nos diz que nós somos membros de um corpo espiritual que é a Igreja de Cristo. Leiamos o que está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, na Almeida Revista e Corrigida. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então percebam, queridos, que nós, como cristãos, estamos inseridos num corpo espiritual, unidos, em unidade pelo vínculo da paz, como diz a Bíblia Sagrada, através da atuação do Espírito Santo. E o que significa o serviço cristão? Significa este membro trabalhando dentro do corpo, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Seria cada um de nós desempenhando o ministério que recebeu das mãos do Senhor. O trabalho ali dentro do corpo, em unidade, com perseverança. Por quê? Porque nós fomos salvos para servir. O Senhor tem essa expectativa sobre cada um de nós, que nós realizemos a obra que Ele colocou nas nossas mãos. Deus nos deu um talento, no mínimo um dom, para que nós glorifiquemos o nome dEle através do nosso trabalho, através da nossa dedicação. Então, queridos, quando nós estamos unidos com os nossos irmãos, o nosso trabalho flui de uma maneira muito melhor, porque com a ajuda, com o apoio, com o amparo dos nossos irmãos, nós conseguimos caminhar e chegar bem mais longe. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Conforme o comentarista pontuou, queridos, o serviço cristão no Antigo Testamento estava relacionado, na maioria das vezes, com o ministério levita. Porém, nós não podemos nos esquecer que também havia, naquele tempo, o ministério profético, homens de Deus chamados para pregarem e anunciarem a sua poderosa palavra. Então, no Antigo Testamento, basicamente, duas funções prioritárias, os levitas e também os profetas.
Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O que o comentarista quer dizer com essa questão da grande comissão, que ele já repetiu em algumas vezes durante esta ministração, durante esta aula, querido, seria justamente esta ordenança de Cristo, a que todos nós, como igreja, saiamos pelas nações e façamos discípulos dentro de todas as nações. Isso é o que nós podemos chamar, isso é o que nós chamamos de grande comissão. É essa ordenança de Cristo para que nós cheguemos nas nações e façamos ali discípulos de Cristo. E aqui ainda o comentarista dá ênfase àquela questão, dos discípulos estarem unidos no serviço de Deus, perseverando, como ele diz aqui, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas nós podemos ver algo mais além do que isso, que é quando a perseguição veio sobre os discípulos ali em Jerusalém. A Bíblia diz ali em Atos dos Apóstolos que se levantou uma grande perseguição contra a igreja ali em Jerusalém, justamente depois da morte de Estevão. E o que aconteceu? A Bíblia diz que os discípulos foram dispersos por toda aquela região. E chegaram onde? Chegaram na Judéia, chegaram em Samaria e chegaram também às partes mais distantes. A Bíblia fala que eles começaram a pregar o evangelho por onde quer que passavam. Vamos ler o que está ali em Atos, no capítulo 8, versículo 4, também na Almeida Revista Corrigida. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E isso, irmãos, é um dos maiores sinais de que aqueles irmãos estavam realmente convertidos e estavam realmente atendendo ao mandato do Senhor. Quem tem Cristo no seu coração, queridos, não consegue ficar calado. Quem tem Cristo no coração não consegue guardar essa grande bênção e essa dádiva apenas para si. Ele quer transbordar, ele quer falar para outras pessoas. E era justamente o que acontecia, ou era justamente o que aconteceu com aqueles cristãos que, mesmo sendo perseguidos em Jerusalém, saíram dispersos por todas aquelas terras, mas não pararam de anunciar a Cristo como Salvador. Glórias ao nome do Senhor. Nós vemos então aí o serviço de Deus, o serviço, o ministério, o dom, o talento que Deus colocou nas nossas mãos sendo executado, sendo cumprido na vida daqueles apóstolos, daqueles discípulos que servem de exemplo para nós. Que nós possamos, queridos, exercer o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Chegamos agora, meus queridos, ao tópico 3 que nos diz o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento de cada cristão. Aqui, queridos, precisamos analisar com um pouquinho mais de profundidade essa questão do discipulado. Quando alguém vem para o Evangelho aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, normalmente a sua vida está completamente fora dos padrões de Deus. Essa pessoa estava acostumada a cumprir os desejos da carne e nem se preocupava em agradar a Deus. O discipulado serve para que esta pessoa seja ajudada, instruída e amparada, para que ela compreenda, queridos, que a partir daquele momento ela não pode viver mais para si, não pode viver mais de acordo com os seus desejos carnais. E sim, ela precisa viver uma vida que venha a agradar ao Deus Todo-Poderoso. E como fazer para agradar a Deus? Em primeiro lugar, conhecendo e obedecendo os mandamentos. E é aí, meus irmãos, que entra a ação do discipulador, que vai amparar, que vai ajudar este novo convertido a entender esta palavra de Deus e vai ajudá-lo através do seu próprio exemplo de vida, a que ele realmente seja tocado por essa palavra e passe a viver em novidade de vida. E conforme mencionamos anteriormente, o novo convertido precisa ver na vida daquele que o está discipulando uma transformação
operada pela palavra de Deus, para que este novo convertido compreenda e tenha a certeza de que realmente a palavra de Deus é santa, é real e principalmente é transformadora. E aqui, queridos, cabe novamente aquela exortação de Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Subtópico 1, o crescimento espiritual. O processo de discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Conforme eu mencionei, queridos, uma pessoa quando vem para o Evangelho é considerada um bebê espiritual. Todas as coisas são novas para ele e ele precisa de ajuda para poder continuar, para poder entender o que está acontecendo, quais são as mudanças que ele precisa implementar na sua própria vida para que ele se adapte, para que ele se adeque ao que diz, ao que ensina, ao que preconiza a palavra de Deus. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência, conforme também nós já mencionamos, queridos. A vida do cristão é uma vida dedicada para glorificar ao nome do Senhor. Leiamos o que está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é o que precisamos ensinar para os novos convertidos, queridos. Fazer tudo para a glória de Deus. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Conforme, queridos, já mencionamos também, o crescimento espiritual está diretamente ligado ao quanto nós nos parecemos com Cristo. Quanto mais nós agirmos como Cristo agiria, mais nós estamos crescendo espiritualmente. E também o inverso é verdadeiro, conforme também já mencionamos. Subtópico 2, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Queridos, aqui o comentarista menciona a questão do crescimento numérico. Existem notícias terríveis a respeito dessa questão. Segundo as estatísticas, para cada cristão que está na igreja, existe pelo menos mais um desviado. Vejam que coisa terrível. Nós poderíamos ser o dobro de cristãos que nós somos hoje, se não houvessem tantos desviados. Porém, queridos, uma coisa que ainda nos entristece ainda mais é que grande parte dessas pessoas chamadas desviadas, que saíram do Evangelho, elas saíram por falta de acompanhamento, por falta de alguém que as discipulasse, por falta de alguém que as ensinasse, que as amparasse, que desse suporte e ajuda no início da caminhada cristã. Vejam que coisa terrível. A pessoa vai para a igreja, aceita Cristo, porém por falta de amparo, por falta de ajuda, por falta de suporte, por falta de alguém que estivesse ao seu lado para poder instruir aquele bebê espiritual no início da sua vida com Cristo, muitas dessas pessoas, queridos, se desviam, param e não voltam mais na igreja. Isso, queridos, é muito triste. Isso significa que nós estamos falhando na nossa grande comissão. Não é simplesmente pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. Nós precisamos seguir com o trabalho e pegar esses novos convertidos e fazer e trabalhar para que eles sejam transformados em discípulos. E o discípulo é aquele que anda nas pisadas do seu mestre, conforme nós já comentamos nessa lição. Então, queridos, nós estamos falhando grandemente nessa questão do crescimento, porque as pessoas vêm para a igreja, aceitam a Cristo, mas se não há um acompanhamento, se não há um trabalho de discipulado sobre estas vidas, a maioria delas não permanece na igreja. Isso, queridos, mais uma vez repetindo, é
uma grande tristeza para nós. Inclusive, meus irmãos, tem um versículo que retrata de uma forma interessante como que um novo convertido se sente quando ele vem para a igreja e não é amparado, não é apoiado por um discipulador. Vamos ler o que está ali no Salmos 142, verso 4, na Almeida Revista e Corrigida. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Queridos, de uma forma figurada, este versículo representa o coração de muitos daqueles que vêm para a igreja, aceitam a Cristo e não são amparados por nós. Ninguém cuidou da minha alma. Cuidar, irmãos, da alma do novo convertido é responsabilidade de todos nós. E quando negligenciamos isso, uma alma que vem para Cristo, ela pode facilmente se desprender dos braços do Mestre e voltar para o domínio do inimigo das nossas almas. Queridos, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo e dar uma ênfase especial a esse ministério do discipulado, porque isso está também incluído na grande comissão. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembrando que, fazer discípulo não é só até o batismo. O discipulado precisa acontecer até que o discipulador perceba que este novo convertido já já tenha condições de começar a andar sozinho, lendo a palavra, na oração, compreendendo o que é ministrado na igreja. Talvez, queridos, isso demore 1 ano para acontecer, mas é o trabalho completo do discipulador. Que possamos, queridos, ter essa visão, ter a visão dessa necessidade e possamos nos predispor a fazer a vontade de Deus. Subtópico 3, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Queridos, notem que o trabalho executado por Barnabé e Saulo naquele lugar demandou muito esforço e dedicação daqueles pregadores, daquelas pessoas, daqueles servos do Deus Altíssimo. Pois ajudar pessoas que não tinham conhecimento do Deus de Israel a viver de acordo com a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. Porém, queridos, Barnabé e Saulo não desistiram, eles se empenharam e depois de 1 ano eles viram os frutos do seu trabalhoso esforço ali naquele lugar. Queridos, nós não podemos ficar medindo esforços para fazer a vontade de Deus. Que nós possamos nos levantar e realmente ajudar os novos convertidos a caminharem, a permanecerem junto a Cristo, porque, conforme mencionamos, também fomos chamados para isso. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. Queridos, conforme mencionamos, precisamos retomar essa importante tarefa. Meu desejo e a minha oração é que durante essa ministração, cada um dos irmãos, assim como eu fui atingido, possa parar para meditar na importância do discipulado. Quantas pessoas, queridos, nós deixamos morrer por não querer nos envolver na formação espiritual delas? Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de todos nós e possamos despertar para esse ministério tão importante na igreja e também para essa tão grande necessidade. Irmãos, é necessidade ter discipuladores dentro da igreja, pessoas maduras, pessoas preparadas para isso, que possam, através da sua vida, ajudar os novos convertidos na jornada da salvação. Estamos chegando ao final desta aula, vamos para a conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social
e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Queridos, como resumo, que nós possamos estar disponíveis para Deus nos usar nessa questão do discipulado. É de suma importância. Espero que eu tenha conseguido, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, transmitir aos irmãos a urgência que este assunto precisa ser tratada por todos nós. É urgente, queridos, é urgente que nós despertemos nessa questão do discipulado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia até aqui. Muito obrigado pela sua oração, por todo o apoio que cada um de vocês tem dado ao nosso humilde trabalho. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta para comentar a última lição desse trimestre, a lição de número 13. Uma ótima semana aos irmãos, graça e paz.